O Império Brasileiro. É isso mesmo que você ouviu. O Brasil já teve o seu período de império. Entre 1822 e 1889, nós temos o período do Brasil que nós chamamos de imperial. E nós pegamos este período maior e dividimos em três períodos menores propriamente ditos. Nós temos ali entre 1822, período da independência do Brasil, até 1831, foi o período que Dom Pedro I governou o Brasil, foi o nosso primeiro imperador, período também que nós tivemos a nossa primeira Constituição brasileira, né? Depois da independência. E depois nós temos um período intermediário que chamamos período das regências, porque Dom Pedro I sai do Brasil, deixa o seu filho muito novinho, ainda com 5 anos de idade, Dom Pedro II, ele não pode governar. Então, por um período entre 1831 e 1840, outras pessoas regeram o governo brasileiro, né, até que Dom Pedro II tivesse a idade. Em 1840, Dom Pedro II assume o governo do Brasil e, finalmente, esse governo dura até 1889, com a proclamação da República. Fim do Império Brasileiro. Mas veja, Dom Pedro II teve 49 anos de governo. História legal, né? Eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho essa história do Brasil. Nós sabemos que Dom João VI teve que voltar para Portugal. Estava acontecendo lá a Revolução do Porto, que aconteceu em 1820, né? E Dom João VI teve então que retornar para Portugal, deixando aqui o príncipe regente Dom Pedro. Dom Pedro ainda estava no Brasil, ficou no Brasil, e o Brasil ainda não era independente de Portugal. Dom João então pediu para que Dom Pedro voltasse para Portugal, mas ele se negou a ficar. Dom Pedro declarou que ficaria no Brasil em 9 de janeiro de 1822. E este dia ficou conhecido como o Dia do Fico, o dia que Dom Pedro I resolveu ficar definitivamente no Brasil. Muito bem, a independência ocorreu ali em 7 de setembro de 1822. Nós temos um quadro aqui bastante conhecido de Pedro Américo, um quadro que foi, na verdade, pintado somente em 1888, né, muito depois da independência, mas tentaram retratar com uma forma bastante romântica, pomposa aí, a independência que havia acontecido lá atrás, em 1822. Mas as coisas não mudaram muito. O Brasil ainda estava sendo administrado, por exemplo, por portugueses. Dom Pedro I era um português. Depois da independência, o príncipe regente Dom Pedro se torna Dom Pedro I. Nós temos aqui no Brasil uma monarquia portuguesa. E outra coisa que não mudou muito, ou praticamente nada, foi a questão da escravidão no Brasil, né? Isso continuou até quase o final do período imperial brasileiro. Nós temos aqui, então, um mapinha da América Latina, né? O Brasil continuou com um sistema de governo conhecido como monarquia, enquanto que os demais países de toda a América Latina eram repúblicas independentes. O único país que ainda teve um pequeno período também de império foi o México, mas foi por um período muito curto. O Brasil não. O Brasil ficou de 1822 a 1889. Então são praticamente 66 anos, né? 67 anos aí de Império Brasileiro. Muito bem. Quando o Brasil se tornou um império, vamos entender isso. Dom Pedro I começa a reinar, então, logo a partir da independência do Brasil. E esse primeiro período ali, ele durou até 1831. Era um regime de monarquia, então tinha-se um rei, que era também o imperador, porque o Brasil era um verdadeiro império pela sua dimensão continental, territorialmente falando, né? O regime ele era uma monarquia, então existia só um rei. Iniciava-se, então, novas leis para um Brasil independente. O primeiro projeto constitucional ele foi recusado por Dom Pedro I. Então, para elaborar essas leis, os deputados reuniram-se ali, mais ou menos em maio de 1823, para formar uma Assembleia Constituinte, ou seja, um grupo de pessoas que discutiriam como seriam as leis constitucionais brasileiras, né? Escrever e aprovar essa Constituição. A função, então, era esta. A Constituição, ela se chamava, na verdade, o
primeiro projeto constitucional brasileiro se chamava a Constituição da Mandioca. Estranho, né? Às vezes alguém não entende por que se fala sauda-se a mandioca. Mas olha só, a mandioca era uma riqueza que produzia muitos bens aqui no Brasil, né? Então olha só, quem tivesse 150 alqueires de plantio de mandioca, ele poderia ser político aqui no Brasil. Então, esse primeiro projeto constitucional, né, visava isso. E quem tivesse a renda, às vezes a pessoa tinha uma outra profissão, mas a renda dela fosse equivalente a mais ou menos 150 alqueires de mandioca, então ele também poderia ser o eleitor. É claro que isso aí limitava demais, então, a questão democrática na questão de votos no Brasil. Quem votaria no Brasil? Somente quem teria altos recursos. Este projeto constitucional foi reprovado por Dom Pedro I, até porque ela limitava muito o poder de Dom Pedro I. E Dom Pedro I, ele era uma pessoa, entre aspas, né, bastante autoritária. A Constituição é a lei maior de um país. Nada está acima da Constituição. Ninguém está acima da Constituição. Nem mesmo o próprio presidente da República ou qualquer outro poder está acima da Constituição, no caso no Brasil. No primeiro projeto, que era a Constituição da Mandioca, esse projeto não era a Constituição, mas o projeto, os deputados queriam reduzir o poder do imperador, dando equilíbrio aos poderes. Dom Pedro, ele fecha literalmente a Assembleia e manda até prender alguns deputados por causa disso. E em 25 de março de 1824, Dom Pedro outorgava, então, outorgar quer dizer, ele impõe ao Brasil a primeira Constituição do Império, né? Então, não foi algo discutido muito democraticamente. O que foi feito ali foi, na verdade, sanado o desejo do imperador através das leis, colocando uma Constituição bastante favorável aos pensamentos do próprio Dom Pedro I. Lembre-se que ela foi outorgada, não foi promulgada. Então, ela foi imposta conforme os pensamentos do imperador. Muito bem. Vamos entender um pouquinho mais desta questão, que o que se estipulava então a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição pós-independência, né? O governo seria uma monarquia hereditária, constitucional e representativa, então haveriam também deputados. O voto seria censitário, ou seja, não é todo mundo que votaria. Havia uma exigência de certa renda pessoal para ser eleitor ou eleito, né? Não era exatamente como o projeto lá de 1823 da Constituição da Mandioca, não. Existia outros patamares para se medir ali quem poderia votar de acordo com a sua renda. Somente homens livres poderiam votar, teriam que ter acima de 25 anos de idade, tem que ser alfabetizado dentro do processo eleitoral. Não é como hoje que existe ali até a possibilidade de alguém analfabeto votar. Ali não, de forma alguma. Tinha que ser uma pessoa totalmente alfabetizada. O voto era oral e descoberto. Você chegava, falava para quem que você ia votar e todo mundo que estava ali sabia em quem você ia votar. Isso aí gerava muito aquele famoso voto de cabresto, né? A divisão do Brasil seria em províncias, governadas por presidentes nomeados pelo imperador. Então era um governo bastante centralizado, né? Vou dar um exemplo aqui. O Rio de Janeiro não seria o estado do Rio de Janeiro. A palavra estado quer dizer que ele tem uma certa independência, né? Não, uma certa autonomia. Ele, na verdade, vai ser regido com governantes, os governadores seriam colocados pelo próprio imperador, de acordo com a vontade do imperador. O Rio de Janeiro, São Paulo, a Bahia, eles não escolheriam seus governantes, não. Ao contrário, quem faria isso seria o próprio Dom Pedro I. A religião oficial era chamada católica, por meio do padroado. O que era o padroado? Era um regime onde a igreja seria, sim, submissa ao Estado, mas ela teria, enquanto submissa, muitas liberdades dentro do Brasil para propagar a fé católica. Um poder divididos em 3 poderes. Como pode ser isso? O poder de governar estava dividido ali em 3 poderes: executivo,
legislativo e judiciário, que são os poderes que nós conhecemos hoje. O poder executivo, o imperador e ministros que tinham a função de executar as leis. As leis, então, ficariam a cargo do poder legislativo, exercido pelos deputados, pelos senadores, e tinham essa função de fazer as leis. O judiciário, então, exercido pelos juízes, eles tinham a função de fiscalizar o cumprimento dessas leis. Mas olha que interessante, aqui nós temos um quarto poder, o famoso poder moderador. O que era o poder moderador? E aqui você presta atenção porque é muito importante, tá? Exercido somente pelo imperador Dom Pedro I, onde ele tinha o poder de tomar a decisão. Em outras palavras, só seria aprovado aquilo que Dom Pedro I quisesse que fosse aprovado. Isso era, entre aspas, é claro, uma ditadura. Quando um dos poderes ele excede ao outro, dentre os três, sobrepõe aos demais, você tem ali uma possível ditadura. Então, esse autoritarismo de Dom Pedro I fez com que este poder moderador ali fosse bastante respeitado no período. Um detalhe bastante importante: o Brasil de Dom Pedro I ele se tornou muito desgastado. A questão governamental de Dom Pedro I passava por vários momentos assim difíceis. Revoltas no Nordeste brasileiro, grande parte das províncias do Nordeste brasileiro se uniram para tentar separar aquela região do restante do Brasil e formar um novo país, né? Por que isso acontecia? O autoritarismo de Dom Pedro I, né, trouxe reações à sua política, muitos protestos nos lugares como o Nordeste por conta dos altos impostos que eram colocados ali para aquelas pessoas. Ideias republicanas começam a se espalhar por todo o país, a ideia de não termos um monarca vitalício, hereditário, mas termos alguém eleito pelo povo, né? Isso no sistema republicano. Jornalistas como Frei Caneca, Cipriano Barata participavam dessas revoltas ali, por exemplo, em Pernambuco. Só que ambos, ou não só eles, mas qualquer um que se revoltasse contra o imperador, pagava-se um alto preço, muitas vezes com a própria vida. Uma das revoltas que aconteceu no governo de Dom Pedro I foi a Confederação do Equador. Nós temos aqui no mapinha aqui, vocês estão vendo ali, algumas províncias, províncias no período do Império, né? Estados depois da República. Mas naquele período, províncias que se uniram para tentar formar um novo país. Então, a Confederação do Equador aconteceu em 1824, bem no período ali que estava sendo colocado a Constituição no Brasil. Um movimento político, revolucionário, que ocorreu lá no Nordeste do Brasil. O movimento teve um caráter emancipacionista, ou seja, queria se separar do Brasil, né? E republicano, porque eles não queriam ter um imperador, eles queriam ter presidentes, queriam ter pessoas do público para que governasse o país por um determinado tempo por meio de eleições. Houve um forte descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, né? Presente ali na Constituição, até pelo próprio poder moderador. E a influência portuguesa após a independência era muito forte ainda no Brasil. Isso aí estimulou que se fortalecesse pensamentos revolucionários, como aconteceu com a Confederação do Equador. O Rio Grande do Norte, Ceará, o Alagoas, olha só, nós temos ali também Paraíba, Piauí, o Pará, né? Todos eles ali queriam romper com o Rio de Janeiro, né, e formar um outro país. Com a ajuda da Inglaterra, né, Dom Pedro I acaba com esse movimento, prendendo seus líderes. E alguns deles foi o nosso querido Frei Caneca, que acabou sendo fuzilado, isso mesmo, fuzilado. Essa foi a condenação, a pena de morte, porque ele foi um dos líderes desta confederação que queria separar uma parte do país e formar outro país separado do Brasil. Vamos lá então, pensando um pouquinho na questão da volta de Dom Pedro I para Portugal.
O Brasil, né, governado por Dom Pedro I, estava com muitos desgastes no seu governo. Afinal, tinha desgaste de ordem pessoal também, o autoritarismo, como nós já dissemos, a falta de certos compromissos que Dom Pedro I tinha que ter ali com o país, né? Então, em 7 de abril de 1831, depois de uma grande manifestação popular no Rio de Janeiro, ocorria a abdicação de Dom Pedro I. O que é isso? O trono brasileiro agora passaria para o seu filho, Dom Pedro II, porque Dom Pedro I também tinha um motivo externo para voltar para Portugal neste momento. Como Dom Pedro de Alcântara, que era o filho de Dom Pedro I, né, ele era de menor ainda, de acordo com a idade que a Constituição permitia que se governasse o Brasil, então o que aconteceu? Foi preciso colocar regentes no Brasil para que pudessem, né, governar o Brasil até que o filho de Dom Pedro I, o Pedro de Alcântara, né, ou o futuro Dom Pedro II, tivesse a idade para poder governar o Brasil. Um detalhe interessante, a saída de Dom Pedro I do Brasil também se dá porque lá em Portugal o trono português estava sendo usurpado. Né? O seu próprio irmão, né, ele, Miguel, ao invés de ter se casado com a sua sobrinha, filha de Dom Pedro, para que ela se tornasse ali a rainha de Portugal, ele usurpou o trono, prometeu o casamento, porque ela ainda era de menor, não podia governar, então ele ficou como uma espécie de regente lá em Portugal, na promessa de se casar com ela quando ela tivesse a idade, e ela assumiria então o reino português. Mas isso não aconteceu. Né? O irmão de Dom Pedro I, o Miguel, tomou o trono, simplesmente usurpou literalmente o trono. Isso obrigou Dom Pedro I a voltar para Portugal para resolver essas questões de ordem externas do Brasil. Né? Ele foi lá, resolveu essa questão, teve que entrar em conflitos sérios, né, para que tirasse o irmão dele que havia tomado o trono, né, usurpado o trono português, consegue estabelecer a sua filha como rainha de Portugal e, por fim, né, ele não volta mais para o Brasil e o Brasil fica na mão de outras pessoas que são os regentes que estarão governando o Brasil até que Dom Pedro II chegasse na sua maioridade. Nesse momento no Brasil tinha muitos grupos políticos, né, nesse período de regência, logo após a saída de Dom Pedro ali, principalmente, começou-se então a dividir vários grupos diferentes querendo chegar ao poder. Grupos liberais moderados, também conhecidos como os chimangos, que defendiam a ordem social e jurídica estabelecida pela Constituição. Vamos obedecer à Constituição. Eram os liberais moderados, né? Mas também existiam os liberais exaltados. E um exemplo disso são os farroupiras, que defendiam uma federação, isso é, a efetiva autonomia das províncias, né? E, na verdade, as províncias teriam o poder de Estado e as liberdades individuais. Nós temos também ali os restauradores, esses já eram um pouco mais sonhadores, sonhavam com a volta de Dom Pedro ao governo brasileiro, mas com a morte dele, né, em 1834, isso aí acaba de vez, esse movimento desaparece, porque não tem mais o porquê existir, já que Dom Pedro I havia morrido. Vamos pensar um pouquinho nas rebeliões no período das regências. Dom Pedro I já estava lá ido para Portugal, acaba morrendo lá mesmo, né? Aqui nós temos Dom Pedro II, que ainda não é Dom Pedro II, mas Pedro de Alcântara, que assumirá o trono quando estiver com a maioridade. Então, durante o período regencial, diversas rebeliões elas foram constatadas no Brasil e elas aconteceram, né, por causa da forma do governo que era muito centralizado. Só que as rebeliões elas tiveram aspectos diferentes, elas não tinham, por exemplo, um mesmo objetivo, todas as rebeliões. Nós tivemos, por exemplo, ali no Pará, a cabanagem em 1835 a 1840, né? Também conhecida como a Revolta dos Cabanos. Esta revolta teve uma participação maciça de negros, de índios, de mestiços que trabalhavam na extração ali de produtos da floresta e moravam ali então em cabanas à beira dos rios. Queriam, na verdade, expulsar aqueles que não queriam a independência do Brasil e também lutavam por melhores condições de vida e de trabalho no Brasil. Nós tivemos a revolta dos malês em 1835 também, né? Malês é o nome que se dá àquela pessoa escrava ou ex-escravos negros que eram conhecidos por esse nome porque eles tinham uma formação
muçulmana. Então eram africanos com formação muçulmana, escreviam em árabe, né? Planejavam libertar totalmente os escravos de Salvador e posteriormente ali do recôncavo baiano. Veja que então a revolta dos malês já tinha uma causa envolvendo a questão da escravidão no Brasil. Em 1835 a 1845, durante 10 anos, tivemos a Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul. Ela foi a mais longa revolta do período regencial. Aconteceu no Rio Grande do Sul, também conhecida como a Revolução Farroupilha. O movimento foi provocado pelo descontentamento, né, que as fazendas de criação de charqueadores, aquelas pessoas que faziam charques, e exportadores, então, e que precisavam muito da utilização da carne do boi, por exemplo, eles não estavam sendo tratados com muita justiça pelo Império Brasileiro, que estava, na verdade, favorecendo, de certa forma, a importação, né, de charque uruguaio, ao invés de dar ali, na verdade, o valor devido ao charque brasileiro. Foi então a Guerra dos Farrapos um movimento separatista. Na verdade, a Guerra dos Farrapos queria separar o Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Nós tivemos a balaiada também entre 1838 e 1840 do Maranhão, onde a Revolução ela tinha um caráter bastante popular. Eles buscavam, na verdade, melhorias sociais, né? Mas acontecendo lá no Maranhão, teve o seu líder, Manuel dos Anjos Ferreira, né? Ele era um fabricante de balaios, mas também eles acabaram sendo ali suprimidos ou acabados de vez ali pelo poder imperial brasileiro. A Sabinada, que aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838, liderado ali pelo Francisco Sabino, que era um médico, na verdade. O governo dos regentes, do presidente da província, convocados para o povo, eles queriam, na verdade, separar a Bahia, né, e organizar uma república de caráter provisório. Bastante estranho isso, né? Uma república de caráter provisório, até que Dom Pedro II tivesse a maioridade e fosse ao poder. Na verdade, eles eram contra os regentes, né? Queriam o imperador Dom Pedro II, mas só queriam quando ele tivesse a idade e a capacidade de governar. Um detalhe interessante foi o golpe da maior idade que acontece com Dom Pedro II. Já no segundo reinado teve o início em 1840 e foi governado por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Muito bem. Após o golpe que a gente vai chamar de golpe da maior idade. Por quê? Porque ainda Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara, não tinha condições ainda de ser Dom Pedro II, porque ele ainda continuava de menor, pelo fato de ele ser nomeado imperador do Brasil, mas ele acabou sendo, aos 14 anos, colocado no poder. Por isso, o golpe da maioridade. Ele não tinha ainda a maioridade, mas já tinha 14 anos, né? Foi o início do governo de Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, assume o governo do Brasil como imperador Dom Pedro II do Brasil. É isso, gente. Nós tivemos aqui algumas informações a respeito do primeiro reinado de Dom Pedro I, um pouquinho das regências, as revoltas que pautaram este período, mas tem muito detalhe a ser estudado sobre isso. Fizemos aqui uma breve menção de alguns fatos importantes, mas eu espero, com certeza, ver vocês assistindo o vídeo também sobre o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, que estará ali no nosso canal, tá ok? Valeu, aquele beijão no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!